O assunto que eu escolhi aqui nessa série dos textos difíceis, né? A gente vai falar sobre a questão do vinho na Bíblia, que é uma questão que no meio evangélico, no meio cristão em geral, né, é uma questão controversa. Tá? A gente, como adventista, nós cremos que, na verdade, nós devemos nos abster de vinho e que a Bíblia ela é contrária à ingestão de vinho, ingestão de qualquer bebida alcoólica. Entretanto, no meio evangélico em geral, você tem, por exemplo, os católicos, que eles bebem, você tem os testemunhos de Jeová que bebem, e tem várias religiões aí protestantes que também bebem uma cervejinha aí de enquanto, né, um vinhozinho. Então eu vou fazer uma exposição aqui, né, da Bíblia, demonstrando um ponto de vista, tá, que é o nosso ponto de vista. E a minha intenção não é julgar ninguém, tá? A minha intenção é que o Espírito Santo trabalhe aqui e nos mostre a verdade, tá bom? E aí, se o Espírito Santo trabalhar com você e você bebe bebida alcoólica e decidir parar, glória a Deus, tá bom? Mas aqui, né, as decisões são guiadas pelo Espírito Santo e não por mim ou por qualquer pessoa que estiver pregando aqui. Então, vamos lá, Jesus e o vinho na Bíblia. Primeiro, eu baseei uma grande parte do que eu vou falar aqui nesse livro do Samuel Bacchiocchi, tá? Quem não conhece, ele já faleceu no ano 2008, ele é uma pessoa muito estudiosa, ele tem um PhD numa universidade católica, né? Que ele defendeu a tese de como o sábado mudou para o domingo, né? Ele defendeu lá na Universidade Católica essa tese, mostrando que foi mudado pela tradição e não pela Bíblia. Bem interessante isso daí, né? E ele escreveu sobre muitas coisas, escreveu sobre bebidas alcoólicas, sobre vestimentas, tem muita coisa. Infelizmente, só em inglês. Tá? Então, ninguém teve a coragem de traduzir ainda esse livro aqui, mas é muito bom. Então, existem basicamente 3 visões aí no mundo cristão. Existem os moderacionistas, que acreditam que a gente pode beber um vinhozinho de vez em quando, uma cervejinha de vez em quando, não tem problema. Existem os abstencionistas, que eles acreditam que a Bíblia não proíbe, mas que nós não devemos beber por motivos de saúde e coisas do tipo. E existem os proibicionistas, que acreditam que a Bíblia proíbe. Tá? E essa é a visão adventista. A visão adventista é proibicionista. Nós cremos que a Bíblia proíbe a bebida alcoólica em qualquer nível, tá? Em qualquer nível. Aqui eu vou mostrar alguns versos para vocês, tá? Para corroborar com essa visão. Assim como está em Abacuque 2,5, tá? Eu não vou esperar muito o pessoal abrir aí, porque eu tenho que ficar aí dentro dos 30 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui fala que o vinho é enganoso. Aqui não está falando que o fato de você ficar bêbado faz você ficar enganado. Não, aqui é o vinho é enganoso. Tá? Ele está atribuindo essa qualidade de enganoso ao vinho. Porque você começa a beber, o que eu já vi muito acontecer, eu creio que é isso que Abacuque quer dizer aqui, né? Deus através de Abacuque quer dizer, que você acha que não está alterado, mas você está. Não sei se você já viu muitas pessoas, não, eu não estou bêbado. Eu lembro o dia que eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, eu não estou bêbado, caí de cabeça no chão quando eu era adolescente. Mais para frente eu vou contar sobre isso aí, tá? Graças a Deus hoje eu não faço mais isso. Mas vamos para Juízes 13, verso 4. Aqui falando para a mãe de Sansão, tá? O anjo falando para a mãe de Sansão. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coisa como as coisas imundas. Tá? Aqui Deus está falando para a mãe de Sansão e está comparando o vinho com coisas imundas. Coisas imundas é óbvio que a pessoa, estando grávida de um nazireu ou não, ela não deveria comer. Tá? Então, compara o vinho a coisas imundas. Então, imagina-se aqui, dá para se concluir que o vinho também, de alguma forma, era considerado imundo. Mas aqui está falando do
vinho alcoólico, tá? A gente vai estudar essa questão do vinho alcoólico, vinho não alcoólico, tá? A gente vai, mais para frente, vai dar uma olhada nisso. Provérbios 31, verso 4 e 5, tá? Eu não estou passando aqui. Ah, que bom que, valeu aí. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Aqui está falando que se o rei ou o príncipe beber vinho, ele vai se esquecer da lei. E ele vai se esquecer da lei e não vai conseguir fazer diferença entre o santo e o profano. Agora, isso vale só para o rei? A gente pode esquecer da lei. A gente pode fazer diferença entre o santo, pode não saber fazer a diferença entre o santo e o profano? É óbvio que isso daqui era um conselho para o rei, porque para o rei era mais importante ele não beber vinho alcoólico, tá? Mas para nós também é importante, porque nós também não devemos esquecer da lei de Deus. Vamos lá, Levítico 10, 8 a 10. Levítico 10, 8 a 10. Tá, vamos lá. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. A mesma coisa. Se eles bebessem vinho, eles não conseguiriam fazer diferença entre o santo e o profano. O fato de Deus falar que ele não devia beber quando entrasse na tenda, não quer dizer que eles podiam beber quando não estava entrando na tenda, tá? Isso é uma conclusão errada. Se alguém chegou a essa conclusão, é uma conclusão equivocada. Se você for estudar lógica, você vai ver que não dá para concluir isso. Então, mas o que dá para concluir é o seguinte, que o vinho faria eles passarem a não conseguir discernir entre o santo e o profano. E nós queremos isso para nós? Tá? Vamos lá. Provérbios 20, verso 1. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aqueles que por ele é vencido não é sábio. Então o que é escarnecedor? É o vinho. Não é embriaguez que é escarnecedora, é o vinho. O problema está no vinho. Tá? O vinho é escarnecedor. Porque o vinho nos vence. Justamente porque você começa a beber e você não percebe. A sua mente começa a mudar e você não percebe. Tá? Vamos para 1 Timóteo 3, versos 2 a 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3. Tá? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Essa palavra aqui, não dado ao vinho, tá? Ela parece, se a gente ler, a gente pode... Não, aquela pessoa que não é muito chegada no vinho, ela gosta um pouquinho só. Não, não é isso. A palavra em grego é paroinos, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de afinidade com o vinho, tá? Nenhum tipo de afinidade. É porque, quando você traduz para o português, nem sempre você vai achar uma palavra que reflita exatamente o que o grego queria dizer. Tá, então vamos lá. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Essa palavra aqui, sóbrio, tá? É a palavra nephalion. A palavra nephalion em grego, ela quer dizer aquela pessoa que se abstém de bebida alcoólica, tá? Sóbrio. Ele foi traduzido como sóbrio, tá bom? Mas em grego quer dizer isso, o nephalion, aquela pessoa que não bebe vinho, não bebe bebida alcoólica em hipótese alguma. Agora, vamos analisar aqui, é um conselho para o bispo, tá? Então, para a gente pode. Vamos analisar? Irrepreensível, acho que todos nós devemos ser irrepreensíveis, certo? Tá? Esposo de uma só mulher, alguém aqui é casado com mais de uma mulher? Acho que não. Então, isso vale para nós também. Tá? Temperante, né? Então aquela pessoa que não exagera nas coisas, sóbrio, eu já falei. Modesto, ou seja, humilde. É um mandamento para nós também, ser humilde? Certo. Hospitaleiro, é um mandamento para nós? Claro que é. Não avarento, também é para nós. Né? Que violento, não violento, vale para nós? Inimigo de contendas,
vale para nós? Vale, tudo vale para nós. Aí a pessoa lê isso daqui e fala que tudo vale para nós, menos o se abster de vinho. Isso é só para o bispo. Você não acha que é um pensamento que acaba sendo até irracional da nossa parte? Não é só para o bispo. Mas tudo o que está descrito aqui vale também para nós. Menos a questão da bebida alcoólica. Entende? Por que esses conselhos foram dados para pessoas importantes? Porque o julgamento dessas pessoas tinha um impacto muito maior na sociedade do que o nosso individual. Mas o nosso comportamento também tem um impacto nas pessoas ao nosso redor. Então, sim, vale para nós. Tá? E aqui, Provérbios 23, 31 a 33, que diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Aqui ele está falando que você não deve nem olhar para o vinho, quando ele se mostra vermelho e resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui ele está descrevendo o vinho alcoólico. Tá? Naquela época existia o vinho não alcoólico e existia o vinho alcoólico. E ele está descrevendo aqui o vinho alcoólico. E aqui está falando que você não deve nem olhar para ele, quanto mais beber. Tá? Então, assim, são vários versos falando contra as bebidas alcoólicas. Agora vamos falar sobre o tal do texto difícil aqui, né? O casamento de Caná, na Galileia, que acho que talvez muitas pessoas usam a questão do Jesus ter transformado água em vinho para dizer, não, Jesus transformou água em vinho, não tem problema nenhum beber vinho. E aí a questão é a seguinte: o vinho que Jesus fez era um vinho alcoólico ou não? E aqui nós vamos passar pelos argumentos que geralmente os teólogos moderacionistas usam, e vamos falar sobre esses argumentos, tá bom? Então, o primeiro argumento, tá? Eles dizem que essa palavra, porque quando fala que Jesus transformou água em vinho, a palavra grega para vinho em geral, tá, mais usada no Novo Testamento, é essa palavra oinos. E geralmente o pessoal fala assim, não, vinho, falou vinho é vinho, não tem esse negócio de suco de uva. Quem falou para você que é suco de uva? Então, eles dizem, ele usou oinos, então é vinho fermentado. Tá? Então, Jesus fez vinho fermentado. Será? Tá? Existe... Quem sabe o que é Septuaginta? Alguém sabe aqui? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento em grego. Foi feita lá pelo ano 300 e pouco antes de Cristo. Diz a lenda, né, que várias pessoas se reuniram, né, cada um num lugar, eles traduziram para o grego, depois compararam as versões, chegaram lá, eram 70 sábios, né? E eles traduziram, então, o Antigo Testamento para o grego. E olha aqui, eles traduziram Provérbios 3, 9 e 10 da seguinte forma: honra ao Senhor, tá? Eu vou ler em português, tá? Depois eu vou explicar o que tem a ver com o grego aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Dos lagares, o que sai? Quando você pisa a uva, o que sai de lá? Sai suco de uva, não sai vinho. Mas aqui ele está falando que transbordarão de vinho os teus lagares. Tanto que no hebraico, a palavra usada aqui para vinho é a palavra tirosh. A palavra tirosh é uma palavra em hebraico que quer dizer suco de uva. Ela não é traduzida como vinho. É suco de uva, sempre suco de uva. Só que o cara da Septuaginta traduziu como oinos. Oinos, que é a palavra, essa palavra aqui, Então ela significa suco de uva também. Tá? Aí você tem outro aqui, né? Isaías 16, 10. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares, e fiz cessar o eia dos pisadores. Tá? Então aqui, quando ele fala as uvas nos lagares, ele
ele usa, o tradutor da Septuaginta usa a palavra oinos também, para se referir à uva. E a gente tem também vários exemplos, tá? Eu não vou falar um monte de exemplo aqui, porque não tem tempo. Mas o que acontece? Tem exemplos seculares também. Tem um filósofo chamado Anacreon, que diz o seguinte: o vinho prisioneiro nos ramos, os que pisam as uvas soltam e liberam o vinho. Quem pisa a uva, libera o vinho. E ele usa oinos, tá? Então, ele se refere aí, ele se refere aqui a o vinho que está nos ramos, ao cacho de uva ele se refere como oinos. Então esse argumento aqui não vale, tá? O fato de ser oinos não quer dizer que é vinho alcoólico, porque essa palavra em grego podia se referir a tanto vinho alcoólico como não alcoólico, tá? O próximo. João, outro argumento, João usa oinos para os dois vinhos, porque tem o vinho que acabou, certo? O vinho que acabou, e tem o vinho que Jesus fez. Ele usa oinos para os dois. E o vinho antigo era alcoólico, por causa da época do ano. A época do casamento em Caná da Galileia, ele foi 6 meses após a época da colheita. Então, qual que é o raciocínio que as pessoas fazem? O pessoal tirava o vinho, certo? Colocava lá naqueles lugares que se armazenava lá, e o vinho ficava fermentando lá. 6 meses depois, já era, está tudo fermentado. Então, o vinho que eles forneceram lá no casamento era fermentado. Será que esse argumento é válido? Esse argumento é de quem desconhece que naquela época existia sim um processo para você impedir a fermentação do vinho. E você pode achar em vários autores romanos, tá? Que mostravam como você fazia o processo. Tá? Por exemplo, tem um autor chamado Columela, que era da época de Cristo, um outro que chamava Plínio, que era um pouquinho depois de Cristo, que ele explicava, que eles ferviam o suco de uva, até diminuir lá, até 50% do volume, 30% do volume, e aí eles colocavam dentro de jarros, que eram feitos de barro, naquela época, selavam com piche, tá? E colocava dentro de um lugar cheio de água fresca, muitas vezes abaixo do nível do solo. E esse vinho, ele durava, sem fermentação, pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano, saía o suco de uva fresco. Então, esse argumento não é válido, tá bom? Eles tinham, da mesma forma que, sabe aquele Campo Largo, tem vários outros vinhos aí, você olha lá, não tem conservante. Eles pasteurizam e fecham. É o que eles faziam, igualzinho. A mesma coisa, já fazia-se naquela época. Tá? Então vamos lá, tem muitas técnicas, eu fiz uma lista aqui, não vou falar tudo não. Outro argumento, o mestre Sala, que é aquele cara, ele chega e fala que o vinho de Jesus era melhor. Então fala assim, geralmente os convidados, o que o mestre Sala faz? Quando ele vê que Jesus transformou água em vinho, ele experimenta o vinho, ele fala, geralmente o pessoal serve o vinho melhor primeiro e deixa o pior para o final. Mas esse vinho de Jesus é melhor do que o outro. E aí as pessoas falam, tá vendo? Então o vinho é alcoólico, porque ele estava elogiando, o cara devia ser uma pessoa que bebia vinho alcoólico. Mas que raciocínio é esse? Por que a pessoa raciocina que o vinho alcoólico era considerado melhor naquela época? Aqui eu vou ler uma citação de um teólogo chamado Albert Barnes. Tá? Ele dá um argumento conciso aqui. Ele fala o seguinte: Plínio, Plutarco e Horácio descrevem o vinho como bom, ou mencionam como o melhor vinho aquele que era inofensivo ou inocente. Populis vini innocentes. O vinho mais útil, utilissimum vinum, era aquele que tinha pouca força, e o vinho mais saudável, saluberium vinum, era aquele que não havia sido adulterado pela adição de qualquer coisa ao mosto ou suco. Plínio
afirma expressamente que um bom vinho era aquele que era desprovido de álcool. Tá? Então, aqui nós temos o testemunho de 3 autores romanos da época de Jesus que diziam que o melhor vinho era o vinho sem álcool. E aqui nós temos, é claro, né, é um rabino chamado Rabino Yehuda, né, aqui no Mishnah, tá, que é uma explicação do Antigo Testamento dos judeus, Mishnah, fala o seguinte: Rabino Yehuda permite vinho fervido como oferta alçada porque isso melhora a sua qualidade. Esse Rabino Yehuda, né, ele acreditava que esse vinho fervido, que é o vinho que foi fervido para evitar a fermentação, ele era de maior qualidade, ele era melhor. E a gente vê aqui numa enciclopédia, né, de literatura bíblica de Quito, fala o seguinte: esse vinho era considerado entre os judeus o vinho mais rico e melhor, esse vinho fervido. Tá? Ele era um vinho que dava trabalho para fazer, mas ele era considerado por muitos um vinho de melhor qualidade. Tá? Então esse argumento de que o vinho de Jesus era melhor porque era alcoólico não faz sentido. Tá? Eu imagino que, igual hoje, existem pessoas que preferem o suco de uva, e existem pessoas que preferem o vinho alcoólico, e naquela época era da mesma forma. Tá bom? E então, não é um argumento que é válido. Tá? O mestre Sala diz que o vinho inferior geralmente é servido depois que todos estão bêbados. Você já ouviu esse argumento? Então assim, eles oferecem o vinho melhor, aí todo mundo já está bêbado, agora o pessoal está bêbado, manda o vinho ruim mesmo, que eles não vão nem perceber. Você já ouviu esse argumento? O pessoal usa, né? Tá? Então, é uma maneira de dizer que o vinho que Jesus fez era alcoólico, já que o vinho que era usado em casamento era alcoólico. E será que é assim mesmo? A palavra para bêbado, né, que se você for na versão revista atualizada da Almeida, pode abrir aí, não vai estar bêbado lá, vai estar, depois que todos já beberam livremente. Na NVI também vai estar, depois que todos já beberam livremente, mas a palavra grega é metuo, que ela pode significar bêbado sim, mas ela pode também significar as pessoas já beberam à vontade, entendeu? Tanto que se você pega aqui, em Gênesis 43, 34, eu vou ler aqui para vocês. Então lhes apresentou as porções, falando dos irmãos de José, tá? Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Esse verbo se regalaram, quer dizer que eles beberam muita, não sei o que tinha lá, que José tinha servido para eles beberem. Era a palavra metu na Septuaginta, tá? Quer dizer que eles beberam à vontade. Não quer dizer que eles se embebedaram. Os irmãos de José ficaram tudo... Não é isso que está dizendo na Septuaginta. Cantares 5:1 diz o seguinte: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Bebei fartamente é o quê? Metuo. Beba à vontade. Não está falando que é para você se embebedar. Salomão não está mandando aqui se embebedar, entendeu? Tá, então, quando o mestre Sala fala, depois que todos já beberam fartamente, aí dá outro vinho, está falando assim, a pessoa está cheia já, ela não vai ligar muito mais o que ela vai beber. Ela já está cheia de suco de uva, então tá bom, pode dar um de qualidade inferior, entendeu? É isso que o mestre Sala está falando. E aí, saindo do... Então assim, antes... As pessoas usam muito, os moderacionistas usam muito a multiplicação, o milagre do vinho, para dizer que Jesus, tanto ele aprovava o vinho alcoólico, quanto ele bebia o vinho alcoólico. Mas a gente viu aqui que os argumentos deles não são válidos. Eles não podem usar o casamento de Caná da Galileia para dizer que Jesus era a favor do vinho. Tá? Porque é uma interpretação equivocada que os moderacionistas têm. Bom?
E agora vamos para algumas pesquisas científicas. Tá? Aqui, ó, essa do Volkow, de 2006, fala o seguinte: mostrou que doses baixas de álcool reduzem drasticamente o metabolismo cerebral, afetando a energia disponível. Olha só, doses baixas de álcool reduzem drasticamente o metabolismo cerebral, afetando a energia disponível. O que acontece quando a energia do seu cérebro diminui? Você toma decisões sem pensar. E é justamente o que a Bíblia diz, que vai comprometer o seu julgamento. O que a Bíblia já dizia lá atrás para os levitas, né, que iam entrar no santuário, esse Volkow está dizendo aqui em 2006, através de uma pesquisa científica. Doses baixas de álcool tiram a nossa capacidade de pensar de uma maneira mais robusta, né? Outra pesquisa do mesmo Volkow, aqui, 2008. Doses moderadas causam disfunções na organização funcional do cérebro, comprometendo comunicação entre áreas. Tá? Seu cérebro fica disfuncional, as áreas do cérebro não conseguem mais conversar direito entre si. Dry, 2012, fala o seguinte: demonstrou que mesmo pequenas doses impactam testes cognitivos sensíveis, com piora proporcional à quantidade de ingerida. Então, pequenas doses, eles fizeram testes cognitivos, né, com essas pessoas e concluíram que pequenas doses já faziam a pessoa já pensar diferente, agir diferente. Mesmo a pessoa não percebendo. Kong mostrou que efeitos negativos em fibras cerebrais são detectáveis 1 hora após o consumo moderado. Então muda as fibras cerebrais, o consumo moderado, 1 hora depois. Então às vezes você bebe, está tudo bem, daqui 1 hora vai ter uma mudança no seu cérebro. E tem esse Neyman aqui de 1998, alerta que até o uso moderado e crônico de álcool leva a prejuízos neurológicos detectáveis. Tá? Então aquela pessoa que bebe a tacinha de vinho todo dia, sabe? Você vai ter prejuízos neurológicos detectáveis. Não quer dizer que você vai ficar com algum problema visível, mas que você vai ter algum prejuízo, você vai ter. Então, isso daqui não são essas pesquisas escusas, tá, que eu estou mostrando aqui. Se você for pegar hoje, recentemente, os neurocientistas mais bem conceituados, psicólogos, eles mudaram o discurso. Antes havia aquele discurso da tacinha de vinho, né? Hoje esse discurso está sendo superado, tá? Os nutricionistas, médicos, né? Ele está sendo substituído por um discurso que fala: ó, se você puder evitar beber, evite, porque isso não vai fazer bem para a sua saúde, tá? Inclusive eu sigo um rapaz que chama Eslen Delagonari, talvez alguns de vocês, é um psicólogo. Ele é totalmente contra e ele se baseia em pesquisas para dizer que ele uma vez bebeu numa festa aí por uma taça, não conseguiu dormir direito a noite inteira. Então, essas pesquisas aqui são pesquisas válidas mesmo. Tá? Agora, eu não bebo bebidas alcoólicas, tá? Por quê? Eu creio que a Bíblia é contra. E mesmo se eu fosse aquela pessoa que não cresce que a Bíblia é totalmente contra, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A partir de que momento você está embriagado? Porque as pessoas geralmente dizem o seguinte: a Bíblia condena a embriaguez, a Bíblia não condena a bebida alcoólica, certo? A partir de que momento você passa a estar embriagado? Qual é o momento? É 1 lata de cerveja? É 2? É 3? Eu vi um teste que fizeram com um piloto de Fórmula 1, que ele foi passando pelos cones assim, aí ele bebeu uma latinha de cerveja, foi fazer e derrubou o cone. Ele não estava se sentindo embriagado, mas ele perdeu o reflexo. Então qual é o momento em que você deixa estar normal e passa a estar embriagado? É difícil saber, né? Então até para aquela pessoa que não se convenceu com esses argumentos que eu dei, não beba, porque você não vai saber qual.
Você não sabe qual é o momento. Tá? Ó, isso aqui eu sei que é meio controverso, tá, pessoal? Mas, ó, para quem gosta de um vinhozinho, tá? Ó aqui, ó, tem aqui 0, tá? Tem 0, tá bom? Tem lá no Comper do Itanhangá, tá? 0. Tem a cerveja sem álcool, tem a champanhe sem álcool. Você não precisa perder o sabor que você às vezes está acostumado. Eu não sei, eu nunca bebi esse aqui, eu não sei como é que é, mas não faz nenhum mal, não perverte o seu juízo, tá? Agora, aquelas pessoas que acham que é pecado até o sem álcool, não beba, tá? Não beba. Agora, não julgue aquela pessoa que bebe, porque o problema da bebida com álcool é o álcool. Tá bom? É o álcool. Tá? Mas vamos lá, adiante. E aqui um verso que eu queria... É importante, eu acho muito importante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então Paulo, ele faz uma comparação aqui. Não sei se vocês perceberem em Efésios 5,18. Ele faz uma comparação entre o vinho, de um lado, e o Espírito de outro. E ele fala, não se embriaguem com o vinho, porque o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E existe uma controvérsia aqui, que existem pessoas que dizem que, na verdade, Paulo não está falando do vinho, que o vinho leva à libertinagem, ele está falando que embriaguez leva à libertinagem. Tá? E realmente, é uma controvérsia, no grego não dá para saber. Não dá para saber, mas muitos autores e tradutores traduziram que, na verdade, o que leva à libertinagem é o vinho, e não a embriaguez, tá? Mas você pode entender que também é a mesma coisa, porque o vinho leva a embriaguez, que leva à libertinagem, então, tá? Inclusive, o autor da Vulgata Latina, né, Jerônimo, ele traduziu que o vinho leva à libertinagem. Mas o que é interessante aqui é a oposição que Paulo faz entre o Espírito Santo e o vinho. Então, quanto mais você bebe vinho, menos o Espírito Santo consegue agir em você. Por quê? Porque você passa a não conseguir mais discernir as coisas direito. E o Espírito Santo perde o poder, porque o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a fazer nada. Quem faz isso é o diabo, tá? Quem obriga a gente a fazer as coisas é o diabo. O Espírito Santo, ele fala aqui, ó, no seu lóbulo frontal. Ele quer que você raciocine e que você tome as decisões. Só que o vinho, de acordo com aquelas pesquisas que a gente fez, ele tira a nossa capacidade de raciocinar. Então o Espírito Santo começa a perder a capacidade de influenciar você. Então ao meu ver, é um verso muito importante aqui, tá, de Paulo. Tá. E aí tem essa palavra aqui, ó, nefo, que ela é traduzida como sóbrio, estar sóbrio. Estar sóbrio é o quê? É você estar sem a influência de nada que venha tirar sua capacidade mental, tá? Nefos. E a gente viu nas pesquisas científicas que qualquer quantidade de álcool tira, em maior ou menor grau, a nossa capacidade mental, e tira a nossa capacidade de estar sob a influência do Espírito Santo. E aí eu vou ler aqui rapidamente para vocês 5 versos, mas tem dezenas de versos iguais a esses na Bíblia, tá? Aqui, ó. Mas vocês, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6, tá? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Está falando da volta de Jesus, tá? Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Está falando o quê? Mente clara, não é mente entorpecida, não deixa sua mente ser entorpecida por nada, e não é só álcool aqui, tá? É tudo quanto é coisa que entorpeça a sua mente. Vamos lá. Continua, 1 Tessalonicenses 5,8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo a couraça da fé e do amor, capacete da salvação, falando, amém, sejam sóbrios, não entorpeçam a sua mente. Aqui Paulo, ele está dando os últimos conselhos para os Tessalonicenses, tá? Sejam sóbrios. Por isso, Pedro, agora é Pedro, tá? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro falando, sejam sóbrios. Pedro de novo, 1 Pedro 4,7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, e sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Fala assim, sejam sóbrios para que vocês consigam orar. Se vocês não forem sóbrios, vocês não vão conseguir orar. É isso que Pedro está falando, tá? Porque vocês não vão conseguir escutar o Espírito Santo, entende? 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Você precisa estar sóbrio para você conseguir resistir ao diabo. Se você deixa alguma substância qualquer, né, pode ser álcool, pode ser excesso de açúcar, às vezes até excesso de comida, isso é entre você e Deus, tá? Eu estou falando do álcool aqui. O que vai acontecer? Você não vai ter capacidade de resistir ao diabo. Acho que tem mais. Acabou. Para terminar, eu queria falar algo aqui é que eu nunca falei para vocês. Eu venho de uma linhagem assim, né? O meu avô, ele teve diabetes alcoólica, ele morreu de diabetes alcoólica, tá? Ele chegou a ficar cego, perdeu a perna, ele bebia cerca de uma garrafa e meia de uísque por dia. Ele era escocês, está explicado, né? Meu pai, por um bom tempo, ele também bebia, não chegava ao patamar do meu avô, ele bebia talvez meia garrafa de uísque aí por dia. Chegava em casa, né, muitas vezes, eu cresci, pequenininho assim, 1, 2 anos, vendo meu pai chegar bêbado em casa, eu tinha que esconder meus brinquedos, porque ele às vezes quebrava, pisava em cima, jogava na parede, sabe, e muitas vezes, tinha brigas entre meu pai e minha mãe, justamente porque ele chegava bêbado. E aí eu, com meus 15 anos, adivinha o que começou a acontecer comigo? Comecei a beber. Saía, bebia até cair. Sabe aquelas festas de universidade, de medicina, que você bebe chopp à vontade? Eu me lembro de uma vez eu sentado assim, dormindo, sentado no chão da festa, e chegou um segurança assim, só mexeu assim no meu rosto, para ver se eu estava vivo. Eu lembro de uma vez eu chegando em casa, falando assim, mãe, ó, eu não estou bêbado, tá? E bum, caí no chão. Acordei no dia seguinte, com meu irmão jogando videogame do meu lado, assim, olhando. E sempre começa, né? Beber um pouquinho. Eu lembro que meu pai, às vezes, ele bebia um pouquinho só, sabe? Ele bebia socialmente, mas eu percebia que ele mudava, ficava chato. Sabe, eu acho que existem inúmeros motivos para a gente cuidar da nossa mente, sabe? Você sabe o quanto de neurônios que são destruídos quando você bebe? Então, quando a gente fala da nossa mensagem de saúde da igreja, né, tem gente que fala assim, isso daí é coisa para outros. Gente, isso é sério. Quando a gente lê, né, Conselho sobre Regime Alimentar, livro Temperança, da Ellen White, que fala sobre o quanto você deve comer, como você deve comer, né? Tem várias outras substâncias, café, né? Tem uma pessoa que eu conheço, né, que bebeu lá um monte de aqueles bebidas com cafeína, foi parar no hospital, sabe? A gente leva a sério. A nossa mente, ela precisa estar pronta, ela tem que estar lúcida, para a gente resistir ao diabo, e a gente estar preparado para os enganos que vão vir, porque vão vir enganos, gente. Se a gente estiver com a mente entorpecida, a gente não vai estar pronto para a volta de Jesus, entende? A gente vai ser enganado sim,
tá? E além das famílias, né, que passam pelo que eu passei, né, com a bebida alcoólica, tá? Então, gente, bebida alcoólica não é de Deus, tá bom? Não é de Deus. Então, que Deus o abençoe muito nessa semana. A gente vai ter algum hino, alguma coisa, pastor, sabe? Deus o abençoe muito nessa semana. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó querido Deus, nós queremos agradecer muito, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui à sua casa, o Senhor tem nos abençoado muito, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos guiado através da sua palavra, o Senhor tem nos dado a oportunidade de termos cultos maravilhosos aqui nessa igreja, louvores, e obrigado porque o Senhor em breve vai voltar para nos buscar. Pedimos por favor, Senhor, que o Senhor volte logo, mas que o Senhor nos prepare para esse dia. Se existem pessoas aqui que têm esse problema com bebida alcoólica, Senhor, livre essa pessoa dessa situação. Se existem pessoas aqui que entorpecem a mente com outras coisas, livre também a pessoa dessa situação e mostre como ela deve se portar em relação ao comer, o beber, em relação, inclusive a outras coisas como sono, por exemplo. Ajuda a gente a ser o povo realmente saudável, aquele povo lá de Loma Linda, que vive mais de 100 anos, que nós possamos ser aqui em Campo Grande também. Abençoa essa igreja, Senhor, que ninguém aqui venha a ser deixado, das pessoas que estão aqui nesse templo, e das pessoas também que fazem parte dessa igreja, que ninguém venha a ser deixado quando o Senhor voltar, que a gente venha levar a sério o corpo e a mente que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana muito abençoada, de muitas vitórias no Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém.